tarde, queridos presbíteros, membros e amigos da Igreja Presbiteriana Unida do Jardim Califórnia de Indaiatuba. Hoje, dia 29 de março de 2020, é o 5º domingo da Quaresma. Estamos encerrando esse tempo quaresmal e de forma tão inesperada, estamos dentro de nossas casas, nos cuidando daqueles aos quais amamos. Neste tempo da Quaresma, nós queremos lembrar que o pecado em nós e no mundo gera dor, sofrimento e morte. Lembramos que para transformar a nossa experiência de morte em vida, Deus nos envia o seu Filho Jesus Cristo. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Que Cristo nos proporcione uma nova vida, um novo recomeço. Teu grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha.
nos coloquemos diante de Deus em oração. Senhor, abre o nosso coração e a nossa mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que enquanto a Escritura seja lida e a Sua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que tens a nos dizer neste 5º domingo da Quaresma. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos de 1 a 44. Havia um doente, Lázaro de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As 2 irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Seus discípulos disseram-lhe: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e vais outra vez para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam: Senhor, se ele está dormindo, então o salvará. Jesus, porém, falara da sua morte e eles julgaram que falasse do repouso do sono. Então Jesus lhe falou claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creias, mas vamos para junto dele. Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Sei disso, Marta, que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar.
Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para ir chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou: Onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns deles disseram: Esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigia-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: Retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verá a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isto, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos enfaixadas, e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir. Estamos no tempo da Quaresma e enfrentando um dos maiores desafios que a humanidade já viu: a luta contra o coronavírus, a luta pela vida, principalmente daqueles mais vulneráveis das nossas vidas, os idosos. Estamos no tempo da Quaresma e a vida nos forçou a parar, a dar um tempo em todo o nosso movimento e nossas correrias. De repente, o nosso cotidiano foi transformado e fomos obrigados a nos refugiar dentro de nossas próprias casas. Hoje é o 5º domingo, estamos encerrando o tempo quaresmal. Vamos fazer uma pequena retomada do que refletimos nos 4 domingos anteriores. No primeiro domingo da Quaresma, nós refletimos Mateus 4, de 1 a 11, e vimos que Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Deus, ao criar o ser humano, nos coloca uma semente chamada liberdade. Essa liberdade que faz com que cada pessoa seja capaz de escolher entre os 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Escolhe, pois, a vida para que vivas. No segundo domingo, nós refletimos João 3, de 1 a 17, em que apresenta o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nesse diálogo, Jesus mostra que, se quisermos ver o reino de Deus, temos que nascer de novo. É preciso dar um passo na fé, o passo de quem confia em Deus e que Ele pode fazer novas todas as coisas.
para nascermos de novo, precisamos olhar para Jesus. Temos então uma referência e a cruz é a nossa direção. A cruz indica o caminho a seguir. A cruz indica um novo nascimento. Nicodemos, ele faz parte daquele grupo que não teve coragem de anunciar Jesus publicamente, às claras, à luz do dia. Por isso, ele o procurou à noite. Foi um convite para que nós tenhamos coragem de testemunhar a fé que temos em Jesus. No terceiro domingo, refletimos João 4, de 5 a 42, em que Jesus dialoga com uma mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Jesus respeita a caminhada de fé que a samaritana vai fazendo ao longo do diálogo. Ele respeita o processo que essa mulher vai fazendo e aos poucos vai descobrindo que ele é o Messias, o Cristo esperado. E no momento que ela descobre, ela vê que não precisa mais voltar ao poço para buscar água, porque ele encontrou a água que jorra para a vida eterna. E ela sai a anunciar a todos que havia encontrado o Cristo, o Messias esperado. No quarto domingo, domingo passado, refletimos sobre João 9, 1,41, em que Jesus faz barro com a saliva e passa nos olhos do cego e manda que ele vá se lavar na piscina de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele vai, lava-se e volta vendo. Ao abrir os olhos do cego, Jesus não quer somente abrir os olhos físicos, mas ele quer chamar a atenção para um amadurecimento. Ele quer abrir os olhos da mente, os olhos da fé. Esse momento foi um momento de reorganização na vida daquele que outrora fora cego. O cego que experimentou a escuridão da noite, agora curado, ele experimenta a luz do dia, ele experimenta a luz da fé, ele experimenta a luz do mundo. É um convite para que nós também enxerguemos essa luz e com outros olhos, os olhos da solidariedade, os olhos da justiça, os olhos do amor. Hoje, nesse quinto domingo da Quaresma, a nossa reflexão é João 11, de 1 a 44, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. E esta narrativa ficou conhecida por Jesus ter ressuscitado Lázaro. O nome Lázaro é uma abreviação do nome hebraico Eliasar, que significa aquele a quem Deus ajudou. O Evangelho de João descreve o milagre como um fato extraordinário realizado por Jesus. Os evangelhos de Marcos e Lucas também descrevem duas ressurreições de mortos: a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição do filho da viúva de Naim. A diferença entre essas duas ressurreições e a ressurreição de Lázaro é porque Lázaro já estava morto havia 4 dias e cheirava mal. Mas, certamente, o milagre foi profundamente revelador acerca da pessoa e da obra de Jesus.
Esse milagre apontou para o verdadeiro Filho de Deus, a ressurreição e a vida. Entre aqueles que testemunharam a ressurreição de Lázaro, ninguém duvidou do milagre. Porém, alguns creram em Jesus, mas também tiveram aqueles que o rejeitaram. Após a denúncia da ressurreição de Lázaro, nós percebemos que isso despertou ainda mais a vontade dos fariseus de condenar Jesus à morte. Jesus afirmou que veio para dar vida e vida em abundância, e ele ressuscita Lázaro. Podemos fazer um paralelo entre a ressurreição de Lázaro e a cura do cego de nascença. Nas duas histórias, nos dois relatos, Jesus é o portador de vida. Ao cego de nascença, ele abre os olhos e dá a luz. A Lázaro, ele tira da escuridão da morte e dá a vida. Assim, percebemos um fio condutor. Jesus é luz e vida para o mundo. Por isso, ele diz nesse longo discurso: eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Percebemos que Jesus, ele quer revelar nesta narrativa, nessa história, quem ele é realmente. E uma vez que Jesus possui a vida, que ele é a vida, ele pode dar a quem ele quer. E ele dá a Lázaro e a todos aqueles que nele crer. Mas o Evangelho de João é enfático em repetir muitas vezes que é preciso aceitar, crer, seguir, obedecer e reconhecer Jesus como o Filho unigênito do Pai, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Vou repetir: o Evangelho de João é enfático em dizer e repetir que é preciso aceitar, crer, seguir, obedecer e reconhecer que Jesus é o Filho unigênito do Pai e que ele foi enviado por Deus para nos mostrar o caminho, para nos indicar a direção. Irmãos e irmãs, estamos nesse momento de crise, nesse momento em que as pessoas estão isoladas, estão dentro de casa, algumas já ansiosas, sem saber o que fazer. Tenhamos calma. Acreditemos que tudo o que acontece para que seja manifesta a obra de Deus. Que possamos cuidar, que possamos nos cuidar e cuidar daqueles aos quais convivemos, com os quais convivemos e amamos. Precisamos cuidar da vida, porque nada vale mais do que a nossa vida. Cuidemos uns dos outros e tenhamos como exemplo a cruz e Jesus, que nos indica o caminho. Eu quero ser
quebra minha vida e faz-la de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-la de novo. Eu quero ser um vaso novo. Oração do cuidado. Senhor, dá-nos a tua mão e conduz a nossa vida. Guie os nossos passos para que caminhemos seguros. Sob as asas da tua misericórdia, sintamo-nos protegidos. No colo da tua bondade, encontramos descanso verdadeiro. Em dias de medo e angústia, abriga-nos em teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre nós a tua paz. Ao sentirmos fragilizados, ajuda-nos a ter esperança. Cuida de nós e cuida também daqueles a quem amamos. Cuida da nossa vida. Quando a culpa nos acusar, acolhe-nos em tua graça. Absolve-nos do pecado e faz-nos renascer do teu perdão. Se caímos, permita que caiamos em tuas mãos. Se permanecermos caídos, dai-nos a tua companhia. Seja como for, Senhor. Cubra-nos com o manto do teu amor. Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação. Agora, dá-nos a tua bênção, a bênção que tanto ansiamos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.